De repente o telefone toca e do outro lado alguém já vem com aquela frase clássica: "Eu preciso de dinheiro emprestado somente esse mês. Estou muito apertado, estou num problema muito difícil e só você pode me ajudar." E antes mesmo de você responder, já vem aquela sensação, aquele sentimento clássico de culpa, porque provavelmente essa pessoa que está te pedindo é alguém do seu círculo ali social íntimo, é o seu pai, a sua mãe, um tio, um primo ou um amigo muito próximo. E talvez você se encontre em dois cenários. Um cenário seria aquele em que você tem o dinheiro, né, na sua reserva, mas é um dinheiro seu, da sua reserva financeira que você está construindo, e você não gostaria, né, de emprestar esse dinheiro, mas essa sensação de culpa já vem antes mesmo de você responder não. E o outro cenário é quando você realmente não tem aquele dinheiro para emprestar, mas você tem ali de repente um crédito disponível na sua conta, você tem ali um crédito, né, no cartão de crédito, ou até mesmo você está guardando dinheiro para pagar uma conta e vem, né, esse pedido e você, mesmo não tendo esse dinheiro disponível e tendo apenas as opções que eu acabei de dizer aqui agora, você ainda assim sente, né, tem essa sensação desse sentimento de culpa. E é aí que muita gente não consegue ali dizer não por causa desse condicionamento, né? Do condicionamento de nos levar a acreditar que se você está um pouco melhor financeiramente que outra pessoa, você tem a obrigação ali moral e ética de emprestar, principalmente se for alguém muito próximo, como pai, como mãe, né, alguém aí da sua família. E mesmo que você não tenha esse dinheiro disponível, como eu citei, mas tem outras linhas de crédito, ainda assim você fica com esse sentimento justamente por causa do condicionamento que eu acabei de dizer, né? Você foi condicionado a acreditar que é obrigação sua ajudar e se sacrificar pelos outros. E é por isso que você não entende porque mesmo você devendo dizer não naquele momento, você não consegue. Sempre que você acha que vai dizer não, você fala, não, na próxima vez eu vou dizer não, e você acaba dizendo sim mais uma vez. E depois você se culpa ainda mais porque não deveria ter emprestado, mas não conseguiu fazer isso. E é como eu disse, existe um motivo do condicionamento e isso está enraizado ali nas nossas crenças, né, de acordo com aquilo que a gente aprendeu desde criança sobre ajudar e se sacrificar pelos outros. E com o passar do tempo, você começa ali a sentir que todo problema financeiro, né, da sua família ou de amigos começa a passar por você. Só que isso não é algo que acontece de uma vez, é construído, é ali com pequenos empréstimos, de repente uma coisa mais barata aqui, outra ali, ou pega ali 50, 100 reais, aí devolve, e daqui a pouco pega mais. Aí um dia pede para passar o cartão de crédito, né, num valor pequeno ali para você, aí de repente te pede mais e mais e mais e vai utilizando cada vez mais, né, ali o limite do seu cartão. E as desculpas são sempre a mesma, né? É só dessa vez, você está melhor nesse momento de vida, né? Você que está melhor financeiramente na família. E mesmo que você não diga nada, não diga que você guarda dinheiro ou tem dinheiro na conta, nem precisa. As pessoas, elas podem te avaliar simplesmente pelo fato de você estar se vestindo bem ou dependendo do carro que você tem, da casa que você tem, aquilo que você come, ou pelo fato de você não reclamar de dívidas, enquanto todo mundo da família está reclamando que está apertado, que está com dívidas, e você não gosta, né, de ficar ali mentindo, falando de uma coisa que não está acontecendo, pois embora você, de repente, nem ganhe muito, né, a sua vida não seja tão fácil, mas você consegue, né, se organizar ainda assim e não passar por esses apertos que normalmente, né, as pessoas estão passando nesse caso que eu acabei de citar.
Então você entende que não é que você decidiu virar o banco da família? Esse papel, ele é dado para você, ele é construído aos poucos, seguindo os comportamentos que eu acabei de citar aqui. Porém, existe um preço de você assumir esse papel que quase ninguém fala e que não está necessariamente ligado ali a dinheiro. Existem fatores que vão te prejudicando a partir do momento que você assume esse papel de salvador financeiro da família e dos amigos. E o primeiro preço ali, é claro, seria o financeiro, que é o fato de você nunca conseguir, né, fazer sobrar dinheiro, porque sempre alguém está te pedindo. Quando você acha que vai sobrar, nunca sobra. E por isso você não consegue, né, construir a reserva financeira que você tanto quer. De repente você não consegue ir para algo, né, mais superior do que construir a reserva, que seria começar a investir o seu dinheiro. E você tem aquela sensação terrível de sempre achar que está recomeçando, porque você nunca consegue ver ali os resultados financeiros do seu trabalho, do seu esforço, da sua disciplina. Um outro dano que você pode apresentar seria a questão emocional, porque você vive, né, com aquela ansiedade de quando que será o próximo pedido, quem que irá te ligar, né, para poder te pedir mais uma vez, seja o seu cartão emprestado, seja dinheiro, ou seja aí o seu limite na conta. E isso é claro que vai gerando em você ali uma ansiedade constante, um sentimento, né, cada vez maior de culpa, e essa culpa é gerada tanto por emprestar quando você sabe que não deveria, e também quando você consegue dizer não, você também tem essa sensação de culpa. Um outro dano que poderia ser gerado é a questão psicológica. Você sente que o seu valor está atrelado por resolver esse tipo de problema, e quando você sente, né, que você não consegue, você sente que decepcionou a pessoa. E eu posso dizer isso, né, com conhecimento de causa, justamente nesse exemplo que eu vou dar agora. Eu estava, né, numa determinada situação, já disse aqui no canal que aqui em casa, né, trabalhamos por conta, e há momentos, né, de grandes desafios aqui financeiros, já houve, né, vários momentos, e em um desses momentos, né, de faturamento em baixa, alguém, né, muito próximo pediu, né, me ligou pedindo um determinado valor ali emprestado. E eu, na hora, antes mesmo de eu responder, veio exatamente essa sensação de culpa, né? Essa sensação de dizer não para a pessoa, sentir que você vai decepcionar. E naquele momento, eu realmente não tinha como atender aquele pedido. Como eu disse, o faturamento estava em baixa, mas é claro que as pessoas próximas nunca sabem, né, quando está em baixa ou em alta, a não ser que eu demonstre aquilo através de alguma compra. Por quê? Porque aqui em casa não temos, né, esse hábito de falar de dinheiro com a família, de dizer o quanto ganhamos ou deixamos de ganhar, se tem dinheiro guardado ou não. Só sabem realmente quando a gente apresenta ali a compra de algo maior. E para piorar essa sensação de culpa que eu estava sentindo, né, de decepção, essa pessoa, né, na hora que eu disse que eu lamentava, mas naquele momento eu realmente não tinha como ajudar, a pessoa virou para mim e disse, né, mas você não tem? Tipo assim, né? Como assim você não tem? A pessoa sugeriu, né, que devido eu trabalhar por conta, né, e nunca pedir nada para ninguém, sugeriu que eu estava bem financeiramente. E mesmo tendo conhecimento, né, autoconhecimento de como as coisas funcionam, como os sentimentos, as crenças e tudo mais funcionam, eu não escapei dessa sensação de sentir culpa e decepção naquele momento, mesmo sabendo que eu não tinha obrigação alguma de fazer aquilo e eu realmente não tinha como, né? Eu nem estava mentindo, eu realmente não tinha aquele valor disponível naquele momento. E é aqui que você pode ver como que esse condicionamento ele é tão forte, porque mesmo eu tendo conhecimento na hora, não escapei disso. Imagina quem não tem, imagina quem realmente, né, acredita que as coisas são desse jeito e que realmente está decepcionando aquela pessoa ao dizer não. Mas é claro que depois, né, do acontecido ali, eu fiquei refletindo e entendi que aquilo não tinha nada a ver comigo, né, era sobre a pessoa, era uma projeção dela, né, eu já estava fazendo a minha parte em procurar resolver as minhas próprias questões e não pedir nada para ninguém. E um outro preço, né, que você
poderá pagar ali, né, ao assumir esse papel, seria uma questão existencial. É como se você estivesse sempre adiando os próprios sonhos, como se sempre a sua vida estivesse em espera. E é como se você passasse a sua vida toda construindo a vida dos outros e não a sua. E o maior erro que pode vir a acontecer com você seria confundir amor com responsabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Frases de condicionamento como família é tudo, você precisa, né, ajudar os seus, você não pode abandonar os seus, quem ama cuida. Isso são frases de condicionamento que você e eu aprendemos desde criança. Existe uma grande diferença entre ajudar e sustentar, entre dependência e solidariedade. Amar alguém não deveria vir acompanhado de você destruir a sua própria estabilidade financeira ou emocional. E é por isso que é preciso estar muito atento para perceber quando ajudar deixou de ser ajuda. Porque acredite, se a pessoa nunca muda, ela sempre repete os mesmos padrões, os mesmos pedidos, sempre promete devolver, você já emprestou várias vezes e as suas coisas sempre vão ficando para depois. Isso aí já deixou de ser ajuda há muito tempo. Na verdade, tudo na vida é uma escolha. Independente se você escolhe ou não, de certa forma você já escolheu. E se você não escolheu dizer não, você já escolheu participar desse ciclo vicioso aí todas as vezes. Agora, é claro que tem como você sair desse ciclo sem deixar de amar a sua família e os seus amigos. E a primeira coisa que você deve fazer é aprender a se escolher em primeiro lugar. E você faz isso quando você coloca limites, quando você aprende a dizer não, quando você aprende a negar ali os mesmos pedidos repetitivos e começa, enfim, a proteger a sua reserva e a entender que a frustração da outra pessoa não é responsabilidade sua. É entender que se ajudar o outro te coloca em risco, isso não é generosidade. Isso é autossacrifício. E diferente daquilo que fomos condicionados a acreditar, o sacrifício em nada ele tem a ver com o amor. Porque construir estabilidade financeira, emocional também é ajudar a sua família. Você cuida melhor dos seus quando você está bem primeiro. Porque se você vive se afundando junto, você nunca vai conseguir, de fato, ajudar nem a si mesmo e nem a ninguém. Eu posso dizer que durante muito tempo eu achei que dizer sim faria de mim uma pessoa melhor, né, alguém mais agradável, mais aceito, né, pela família. Porém, com o passar do tempo eu entendi que o não, ele te protege, ele te traz paz mental, ele te traz paz financeira, dentre tantas outras. E que você pode sim ajudar, né, familiares e amigos ali numa emergência, realmente quando for uma emergência, e se você realmente puder fazer aquilo sem se prejudicar, sem colocar ali a sua reserva em risco. Mas se esses padrões são repetitivos, se esses pedidos são repetitivos, é claro que você deve sair disso o mais rápido possível para que a pessoa na qual vai precisar de ajuda futuramente não seja você. E se esse vídeo te ajudou, assista também o outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum dos cantos, que é o segredo silencioso das pessoas que não ficam sem dinheiro. Eu tenho certeza que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esse outro vídeo irá complementar esse assunto. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.